A fibrodisplasia ossificante progressiva, ou simplesmente FOP, é uma doença rara do tecido conjuntivo que causa a formação anormal de ossos no corpo. Também conhecida como doença do homem de pedra. A FOP é caracterizada pela ossificação progressiva dos músculos, tendões e ligamentos, resultando em rigidez e imobilidade gradual das articulações afetadas. E neste vídeo, vamos explorar tudo o que se sabe sobre essa bizarra condição genética. Fique comigo até o final, e descubra o porquê dela ser tão mortal para seus portadores. Os seres humanos nascem com ossos macios, cartilagem e placas de crescimento que facilitam a criação de ossos em seus corpos. A cartilagem se forma no final das placas de crescimento e, em seguida, a ossificação assume o controle para criar ossos permanentes. Isso continua durante a adolescência, mas para quando atingimos a idade adulta, mas esse não é o caso da FOP. Os ossos de uma pessoa continuarão a crescer ultrapassando seus tecidos moles e calcificando-os. Como a ossificação continua a reivindicar os músculos, ligamentos e tendões, ela começa a dificultar o movimento do paciente. Eventualmente os ossos se fundirão, tornando quase impossível para o paciente se mover sem ajuda. De certo modo, a pessoa com a doença é transformada em pedra. E a causa de tudo isso é uma mutação genética no gene ACVR1, que está envolvido no desenvolvimento dos tecidos conjuntivos e ósseos. Essa mutação leva à ativação inadequada do receptor da proteína BMP, que é uma proteína morfogenética óssea, resultando assim em um aumento da formação óssea, mesmo em situações normais em que ela não deveria acontecer. Há 50% de chance de um dos pais com esse gene transmiti-lo para seu filho, mas apesar disso, a maioria dos casos de FOP não é hereditária. E isso quer dizer que grande parte das pessoas diagnosticadas com FOP não tem histórico familiar da doença, ela simplesmente tem uma nova mutação do gene em seu DNA. A FOP é caracterizada por episódios de ossificação progressiva, que podem ser desencadeados por traumas leves como quedas, contusões ou procedimentos invasivos como as injeções intramusculares. Os primeiros sintomas geralmente se manifestam na infância, com o aparecimento de inchaço e sensibilidade nas articulações, o que pode levar a uma limitação progressiva do movimento. O primeiro sinal da FOP é um dedão duplo malformado em um bebê recém-nascido. A doença faz com que o dedo do pé seja mais curto do que o normal, e torneado de forma não natural. À medida que a criança continua a crescer, ela pode ter muitos pontos doloridos no pescoço e na área dos ombros, quadris, cotovelos e coluna vertebral. Estes são lugares onde os tecidos estão sendo tomados e lentamente transformados em ossos. Outra parte do corpo afetada pela doença é a área ao redor da caixa torácica. Como a caixa torácica usa as conexões de cartilagem dentro de si para expandir e contrair com os pulmões, a FOP pode afetar negativamente a capacidade de respiração do paciente. De fato, estudos mostram que a maioria das mortes que ocorrem em pessoas com a FOP são por insuficiência cardiorrespiratória causada por essa restrição. O diagnóstico da FOP pode ser desafiador devido à sua raridade e aos sintomas iniciais inespecíficos. A doença é realmente muito rara, tão rara que os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos divulgaram estatísticas afirmando que apenas 1 em cada 2 milhões de pessoas no mundo sofre da doença de FOP, com os Estados Unidos abrigando 285 dos 800 casos confirmados em todo o mundo. Especialistas acreditam que o número de pessoas com FOP é maior, mas elas não são diagnosticadas ou não podem consultar um médico sobre sua condição. Geralmente, o diagnóstico é feito com base nos achados clínicos característicos, como os ossos extras visíveis por exame de imagem, além da confirmação genética por meio de testes moleculares. É importante que os médicos sejam informados sobre qualquer suspeita de FOP para evitar procedimentos invasivos desnecessários que podem desencadear novas formações ósseas no indivíduo.
Infelizmente ainda não existe uma cura para a FOP, e o manejo da doença se concentra principalmente no tratamento dos sintomas e na prevenção de novas formações ósseas. Devido à fragilidade dos ossos extras, é essencial evitar lesões e traumas, o que muitas vezes requer a adoção de medidas de proteção e adaptações na vida diária. Pessoas com essa doença precisam parar de praticar esportes ou qualquer tipo de atividade física, para assim evitar o avanço da taxa de progressão da doença. Já que quando caem ou batem alguma parte do corpo, a FOP tende a intensificar a ossificação do corpo no ponto de impacto, a fisioterapia pode ajudar a preservar a mobilidade e a função muscular. Enquanto o uso de medicamentos anti-inflamatórios pode aliviar a dor e a inflamação associadas à doença. No passado, os médicos tentavam remover o tecido calcificado do corpo de pessoas com a doença. Mas logo perceberam que a natureza traumática da cirurgia era um catalisador que desencadeava o crescimento de novos ossos. Mesmo que a cirurgia não seja uma boa opção para quem sofre de FOP, muitas pessoas ao decorrer de suas vidas acabam tendo que fazê-la, e sempre que alguém com FOP precisa fazer a cirurgia, é quase certo que o procedimento provocará uma reação de calcificação. A expectativa de vida de alguém com FOP é de 40 anos. E a maioria dos pacientes vê seus ossos se fundirem e ficarem praticamente imóveis aos 20. Algumas pessoas com a doença continuam a viver e prosperar com a ajuda de uma cadeira de rodas e de um cuidador. Essa é a fibrodisplasia ossificante progressiva, uma doença rara que de certa forma, acaba transformando a pessoa em pedra. Mas me diz aí, você já conhecia a FOP sim ou não? Deixe nos comentários suas opiniões sobre o assunto que eu quero saber. Obrigado por ver até o final. Agora continue assistindo.